Apesar do Citroën Ami ter apenas 8 cavalos de potência e um tempo de 0 a 100 em... nunca, ele se envolveu em algumas confusões durante o curto período em que circulou nas estradas públicas, derrapando em estacionamentos e se envolvendo em todo tipo de atividade juvenil, algo realmente cativante no Ami. Ele não é levado muito a sério, exala essa personalidade divertida e adorável, assim como o Miata de primeira geração, o Volkswagen Lupo ou até mesmo o Celtinha. Agora o Ami é um dos poucos carros que ainda consegue parecer bastante cômico, mesmo em um acidente. Hoje vamos falar sobre a infame capotagem do Citroën Ami em Mônaco. Eu sou o César e sejam bem-vindos a mais um episódio de Fatos Reais. Curiosamente, apesar do Ami estar limitado a apenas 28 milhas por hora, ou aproximadamente 50 km por hora, e ter a maior parte de seu peso na parte inferior, o que lhe confere um centro de gravidade baixo. Esse cara maluco conseguiu virar o veículo, batendo em um poste. Não se preocupe, ninguém ficou gravemente ferido, mas para um dos ocupantes foi um grande susto. Os médicos disseram ao passageiro que se o impacto tivesse sido um pouco diferente, ele poderia ter ficado paralisado. Na verdade, não sei se isso conta como um acidente de carro, já que tecnicamente ele é um quadriciclo. Então, o que levou ao acidente e o que aconteceu depois? A história é surpreendentemente estranha e um pouco engraçada, apesar de, sem dúvida, ter sido assustadora para os dois ocupantes. O passageiro era um jovem gearhead chamado Rafael Sky, que já havia acumulado um bom número de seguidores no TikTok antes do acidente. Felizmente, ele concedeu uma entrevista aos caras do canal Me and Mon Ami, que em grande parte podemos reunir o contexto do acidente. Vamos lá, vou resumir aqui pra vocês o que aconteceu. Rafael estava observando casos naquele dia, quando conheceu outro observador que ele não havia conhecido antes. E ele disse que quando viu um Ami dirigindo por Mônaco, foi a primeira vez que o viu. O outro homem notou o interesse de Rafael pelo carro e perguntou se ele queria dar uma volta nele. Claro, Rafael concordou animadamente. Eles deram algumas voltas na famosa curva do cabelo de Mônaco, acelerando morro acima e abaixo a velocidades nunca antes vista. A terceira volta foi aquela em que o carro capotou. Presumivelmente o motorista queria impressionar um pouco, como muitos fazem quando tem um passageiro para impressionar. Bem, eu digo que na verdade o motorista não identificado tinha apenas 16 anos. Como o Ami é um quadriciclo e não um carro, ele pode ser dirigido sem uma carteira de motorista completa, o que o torna um veículo popular entre os jovens. Mas, como qualquer pessoa com um irmão mais novo sabe, garotos de 16 anos são idiotas e esse cara claramente não entendia como funcionam as leis da física. O carro começou a tombar e em pouco tempo ele estava de lado, e todos sabemos o que aconteceu depois disso. Mas e depois desse acidente, o que aconteceu? Em primeiro lugar, as lesões. Rafael estava do lado em que atingiu o chão, então ele levou a pior no acidente. Ele bateu a cabeça e precisou de alguns pontos, e também ele machucou a mão. Ele também teve dores no pescoço por um tempo depois. Felizmente, ele estava usando o cinto de segurança, porque ele não se sentia totalmente seguro em confiar a sua vida a um adolescente. Em Mônaco, não é um requisito legal usar cinto de segurança, mas Rafael disse que isso serviu como um lembrete forte para sempre usá-lo, por questões de segurança ao entrar em um carro. E por favor, rapaziada, siga o exemplo de Rafael, tá? O cinto de segurança salva vidas e é a coisa certa a se fazer. Agora, em relação ao adolescente, ele teve a sorte de escapar completamente ileso. Pouco tempo depois da notícia do acidente se espalhar, os bombeiros e a polícia chegaram. O jovem de 16 anos teria recebido uma bronca gigantesca de seus pais, o que não é surpreendente. Ele também foi repreendido pela polícia. Dado que o vídeo foi filmado tão bem e o Ami não deveria ser capaz de capotar tão facilmente, muitas pessoas inicialmente pensaram que eles teriam virado o carro de propósito como uma piada, mas Rafael categoricamente confirmou que isso, de fato, não foi o caso. Este local específico em Mônaco é onde dezenas de observadores de carro filmam durante o dia, então era inevitável que pelo menos uma pessoa teria registrado o acidente. Acredita-se que o Ami teria sido considerado perda total pelo seguro, uma vez que praticamente todos os painéis do veículo foram destruídos. Geralmente, na França, carros assim não costumam ser reparados, pois não faz sentido financeiro repará-los. Então essa é a história de hoje, pessoal. Polêmico capotamento do Ami em Mônaco. Eu deveria ter desconfiado de que foi um jovem tentando capotar esse veículo, porque eu achava que era algum marmanjo tentando capotar esse carro propositalmente, porque esse carro, querendo ou não, é cômico. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês se inscrevam nesse canal para histórias mais loucas como essas. E que deixem um like se você gostou e comentem aqui no vídeo os próximos temas que vocês querem que eu traga nesse canal. Tamo junto e até a próxima semana. Fui!